Olá, olá, muito bom dia. Neste carnaval vim aqui fantasiada com minha auréola angelical. É a auréola que fala? Sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Nessa nossa live de hoje, nesse nosso café de hoje, a gente vai falar, tem um projeto, e agora? Como é que a gente organiza as nossas coisas? Como é que as coisas acontecem nesse sentido? Então vai ser uma live aí bem focada em realmente organização. Sim, vim carnavalesca. Vim carnavalesca para dar um brilho aqui nesse nosso negócio. E aí, qual é a grande questão, gente? A gente tem que entender algumas coisas, tá? Antes disso, eu quero dizer pra vocês uma coisa. Esse aqui é o nosso Café com as Leoas, tá? Que é um quadro que acontece aqui no meu Instagram todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã. Inclusive, a gente vai falar sobre isso dentro dessa live, porque tem muito a ver essa relação, né? Inclusive, de eu estar aqui essa semana. Olá, Thay, Bárbara, Alê, sejam bem-vindas. Vão entrando aí, minha gente. Então, toda terça-feira, às 8h15 da manhã, bom dia. Vocês viram que eu fui carnavalesca? Tem o Café com as Leoas aqui. E a gente traz um assunto pra ir aumentar o nível de consciência de vocês em relação ao negócio. E toda semana a gente tá aqui fazendo isso. Então, te organiza já pra estar comigo, todas as terças-feiras. Hoje eu não trouxe minha xícara de café porque eu vou tomar café. Mas, vamos lá. Bom, o que eu quero que a gente comece entendendo e falando? Quando a gente tá falando sobre negócio... sobre empreender, sobre qualquer coisa que a gente precise. Gostaram do adereço? Ai. Vocês viram que angelical que eu fiquei? Ai, sim, gente, eu quis trazer um acessório pra dar um plim aqui no nosso lookinho. Então, o que acontece? Aquelas bem, sabe? Não me leva a mal, é carnaval. Então, quando a gente vai, né? Beleza, eu fui lá e comecei a montar o meu negócio. Comecei a ter ideias de negócio. E aí, vamos supor que a Elaine começou agora. A Elaine falou assim, nossa, Cato, tô começando agora o meu negócio e tô meio perdida, eu não sei o que eu tô fazendo e tudo mais. O que acontece? Deixa eu só atualizar isso aqui. Eu amo. Isso aqui super atualiza. O que acontece? Aí, beleza, ela começou o negócio dela. Só que qual é a grande questão? A gente muitas vezes, eu tenho uma ideia de um negócio, eu consigo pensar e tal. Só que o que nos dificulta é que a gente não tem um plano pra colocar em prática. A gente fica dentro de um lugar totalmente perdido, num limbo de... Como é que eu vou explicar? Um limbo de não saber o que fazer. Muitas vezes isso acontece. A gente fica assim, cara, o que eu tenho que fazer? Como é que as coisas funcionam? Como é que não funcionam e tudo mais. E eu quero dizer pra vocês o seguinte. Eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu sempre falo isso, né? Eu não sou uma pessoa muito organizada. A minha cabeça mas fisicamente eu sou muito desorganizada. E eu não sou uma pessoa, assim, nossa, de alta performance e tudo mais. Mas, dentro de tudo que eu me proponho a fazer, eu me considero uma pessoa bastante disciplinada. E eu sou uma pessoa extremamente responsável. Então, assim, se tu me der uma responsabilidade... Olha esse cabelo, que beleza. Eu não vou te desapontar, eu vou fazer aquilo ali. Eu realmente absorvo as minhas responsabilidades como se elas fossem a coisa mais importante da minha vida naquele momento. E aí eu quero que tu entenda uma coisa quando a gente tem um projeto, né? Comecei a empreender, tô tentando montar um projeto e tal. O que é muito importante tu ter a consciência? Gente, a disciplina é a coisa mais importante no início de um projeto. Ser uma pessoa disciplinada e fazer o que precisa ser feito é um passo extremamente importante. E o que significa isso? Ser uma pessoa disciplinada e fazer o que precisa ser feito? Significa entender que eu preciso de algumas coisas para que meu negócio funcione, para que as coisas funcionem. E aí isso vale com tudo. Vou trazer como exemplo para vocês essa questão de treino, né? Esse ano eu me propus a treinar 70% dos dias do ano. E aí o que acontece? É um desafio. Por exemplo, carnaval agora. Nossa, eu já tô há 2 dias que eu matei o treino. Então eu vou ter que recuperar mais pra frente. Mas, por que essa semana, especificamente, muitas coisas diferentes aconteceram. Mas o que acontece? Gente, se a gente quer que uma coisa aconteça, a gente precisa ter disciplina pra aquilo. Por exemplo, se eu quero
E aí tem um ponto, tá? Se eu quero que, sei lá, eu quero acordar cedo pra treinar, por exemplo. Vamos pegar um exemplo mais tangível. Se eu quero acordar cedo pra treinar, eu sei que eu tenho que dormir cedo. Eu não posso, não, eu vou dormir às 4 da manhã, mas às 6 horas eu vou acordar. Aí tem uma questão que tem a ver com o planejamento. A disciplina tá muito relacionada com o nosso planejamento. Porque quando a gente planeja, é muito mais fácil de a gente conseguir ser mais disciplinado. Porque o nosso corpo vai funcionar a favor da gente, não contra. O grande ponto aqui é que muitas vezes a gente tá funcionando contra. O nosso corpo tá funcionando contra a gente. Então, por exemplo, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente faz todas as terças, às 8h15 da manhã, o nosso Café com as Leoas. Hoje é terça-feira de carnaval, 8h15 da manhã, eu estou fazendo... Agora não são mais 8h15, mas eu comecei essa live 8h15 pra fazer o café com vocês. Por quê? Por uma questão de disciplina, é um compromisso. O que aconteceu? Eu me organizei para fazer qualquer... Por exemplo, no domingo, eu fiz um churrasco, uma festa lá de carnaval com os meus amigos para comemorar o aniversário do Pedro e tudo mais. Então, no domingo eu fiz isso. Ontem eu já fiquei de boas porque eu sabia que hoje eu tinha que estar bem. Então, por exemplo, ontem, sei lá, era 10 e pouco, eu já tava indo deitar. Eu fui dormir mais tarde, mas tipo, eu já tava me organizando pra isso. Ó, a Camila entrou aqui. A Camila, assim, ela tem um projeto muito incrível e ela te leva à consciência das tuas questões alimentares. E tudo que a Camila ensina, a disciplina tá muito relacionada dentro do que ela ensina, mas não no sentido de ser aficionada por uma coisa, mas entender um processo e estar conectada com a transformação que tu quer ter, com a transformação na tua vida, com a disciplina de querer ver a alimentação de uma forma diferente. Não como uma vilã, mas de uma forma muito mais empática, que é o processo que ela passou. Então, todo esse processo, né, quando a gente fala de disciplina, assim, o que acontece? Muitas vezes, vamos dar um exemplo real, eu quero que vocês me digam se vocês já passaram por isso, tá? Comecei a empreender e tal, daí hoje eu tirei a tarde pra montar a minha esteira de produtos, sei lá, eu vou desenvolver o meu método de tarde. Aí chegou sábado de tarde, eu organizei pra isso. Aí uns amigos chegam e falam assim, vamos lá tomar uma cerveja, vamos lá comer um sorvete, fazer qualquer coisa. E aí tu tem que fazer aquilo ali. Planejamento é o primeiro pilar, gente, planejamento é fundamental. Aí tu tem que fazer aquilo ali. Aí o que acontece? Aí tu faz o seguinte, eu vou. E aí tu esquece, tu tinha um plano de passar a tarde fazendo algo pro teu negócio. Mas o que tu faz? Não faz nada. E vai com teus amigos. Bom dia. Vamos supor que, a Jaque Peçanha aqui entrou agora. Aí a Jaque vai fazer o seguinte, ela vai dizer, nossa, eu tô me organizando hoje, eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer as fotos dos meus produtos. Sei lá, hoje ela organizou pra isso. Aí daqui a pouco ela começa a ver série e falar, amanhã eu faço. E ela não tem um compromisso com o negócio dela. Gente, essa disciplina é um ponto fundamental. E assim, a gente só tem que tomar um cuidado pra não ser aquela pessoa assim, não, então tá, hoje eu vou fazer 200 fotos, vou fazer 35 vídeos, vou criar 12 mil textos, eu vou falar com todas as minhas clientes, eu vou fazer 2 lives, é impraticável. O nosso planejamento tem que ser algo viável, tá? Esse é um ponto crucial. Tem que ser viável. Agora, a gente tem que ter a consciência de que um planejamento bem feito ele vai precisar da disciplina da gente para que a gente consiga executar aquilo ali. Faz sentido? Então, um ponto mega importante, gente, de vocês entenderem é isso. E aí tem uma coisa, tá? Primeiro entendemos essa disciplina. Faz sentido pra vocês? Me digam aí se faz sentido. Ó, os cachorros. Gente, vocês viram que eu tô carnavalesca? Deixa eu colocar aqui, ó. Fique até o final. Para receber. Deixa eu fixar aqui. Deu. Sim, sem disciplina não chegam. Exatamente. Só que o que a gente não pode fazer é pegar essa disciplina de uma forma pesada. Por exemplo, eu me propus a treinar 70% dos dias do ano. Isso dá 256 dias, tá? Eu não botei 100% dos dias do ano, porque eu sei que isso não vai acontecer. Então, se eu for assim comigo, eu não vou ser coerente com quem eu sou.
Então, esse é o primeiro ponto. E aí tem um segundo ponto que tem muito relacionado a isso, que é o seguinte. Às vezes a gente tem uma ideia, tá? A gente tem... Até tava falando sobre isso na terapia ontem. A gente tem uma ideia de que... É muito de... Assim, você sabe a diferença entre o egoísmo e o altruísmo? É muito difícil muitas vezes a gente identificar isso, né? A diferença entre o egoísmo e o altruísmo. Por exemplo, eu vou dar uma... Eu tenho uma pessoa, sei lá, um mendigo na rua me pedindo dinheiro, eu vou lá e dou uma esmola. Eu dou uma esmola porque eu realmente quero ajudar aquela pessoa de forma totalmente altruísta ou porque eu me sinto bem quando eu ajudo o outro. Isso é egoísmo. Entender esse conceito, entender que existe uma linha muito tênue entre o altruísmo e o egoísmo na minha percepção de vida, vai levar você a assim, expandirem a consciência de várias coisas. E o que significa isso? Gente, tá muito bom esse meu anjo aqui, meu adereço carnavalesco. Vocês gostaram? O que significa isso? Quando a gente começa a empreender, a gente tem que entender o porquê que a gente tá fazendo aquilo ali. Eu tenho um projeto. Beleza, eu tenho um projeto e esse projeto vai acontecer. Eu vou colocar ele em prática. Por que eu tô fazendo esse projeto? Por que é importante esse negócio acontecer? Por que eu tô, de alguma forma, focando nesse negócio? Por que eu escolhi isso? Deixa eu trazer como exemplo pra vocês, no meu caso, tá? Quando eu resolvi trabalhar com mulheres e tudo mais, e trazer essa questão do empreendedorismo e tudo mais, tudo que eu faço hoje veio muito de um lugar de... eu queria ver as mulheres pegando seus potenciais e levando pro mundo. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma frustração na minha vida que eu olho pra minha mãe, que é uma mulher extremamente capaz, e ela nunca quis empreender. Ela nunca se sentiu, teve coragem de pegar o potencial dela e transformar em negócio. E aí, quando eu falo isso pra vocês, então assim, ou seja, eu criei um projeto inteiro que hoje ajuda centenas de mulheres, que é um projeto incrível. Porém, esse projeto veio de base de uma frustração minha. E aí eu pergunto pra vocês, é altruísmo ou é egoísmo? Eu queria mudar minha mãe. Eu queria fazer diferente. Eu queria dizer pra ela, caramba, tu tem capacidade. Só que eu não consegui. Então, o que eu fiz? Eu ajudei milhares de mulheres. E aí, assim, por quê? Porque dentro da minha cabeça hoje eu penso, caramba, eu consigo ajudar mulheres. Porque eu tinha, assim, eu me questionei, eu falei, será que eu não sou boa? Será que, porra, minha mãe eu não consigo ajudar? Que merda. Só que, aí eu falei, não, peraí, vou validar se eu sou boa nisso. E aí eu comecei a ajudar milhares de mulheres e a coisa começou a funcionar. Mas vocês entendem que o princípio de tudo isso não foi um altruísmo? Vocês conseguem ter essa consciência? E a questão não é que tá certo ou errado isso. É a gente ter a consciência, a gente não se iludir. Hoje, muitas coisas que eu faço, muitas, são altruísmo. Mas não é tudo. E tem muitas coisas que são estratégicas, que fazem parte de um processo estratégico. E, Cato, o que isso tem a ver com a minha vida, com o meu projeto? O que tu tá falando nesse negócio? Gente, quando a gente vai montar um projeto, a gente tem que ter nitidez e consciência do que a gente tá fazendo. Isso, gente, sério, eu sei que essa live, tamo aqui, ela entrou agora, tá tipo assim, socorro, tipo, como assim, minha gente? O que está acontecendo? Uma terça-feira de carnaval, a Catarina de Anjo falando isso. Gente, isso pode mudar muito a forma que vocês enxergam tudo na vida de vocês. Ó, prestem atenção. Quando a gente vai montar uma empresa, um projeto, qualquer coisa, a gente tem que ter a consciência do porquê que a gente faz aquilo ali. E assim, a gente não pode mentir pra gente. A gente pode mentir pros outros. Não que seja certo, mas a gente vai mentir. Porque a gente é inseguro, porque a gente tá... Enfim. Mas pra gente, a gente não pode. A gente tem que estar muito alinhado com a gente. Isso é um princípio de um projeto que vai dar certo. E aí vale pra tudo. Por exemplo, quem aí é casada? Por que vocês casaram? Uma vez, juro, tá? Uma vez eu tive uma cliente que falou assim, por que tu casou? Ah, porque eu queria alguém que me bancasse, ele tinha grana, e ele queria, estar casado comigo, eu comecei a, gostar de estar com ele, e eu casei por causa da grana. Quando ela me falou isso, pra mim foi como assim?
Só que depois eu entendi o seguinte. Ela tá coerente com o que ela acredita. Ela não tá mentindo pra ela mesma. Vocês entendem como isso é importante? O ponto, a gente não tá fazendo um julgamento moral aqui, tá? Aqui a gente tá fazendo um pensamento de entender o porquê das coisas. O porquê das coisas, não. Exatamente, o porquê das coisas. E quando a gente começa a empreender, a gente tem que entender o porquê das coisas. Por que vocês estão escolhendo este projeto para empreender? Por que ele? Por que vocês não escolheram outra coisa? Por que vocês não escolheram, sei lá, fazer uma casa para cuidar de cachorro? O princípio de um projeto de sucesso é vocês estarem muito bem alinhados com o porquê de vocês estarem fazendo aquilo ali. E tá tudo bem se Catarina, eu quero encher o meu bolso de dinheiro. Mas não finja pra ti que é um processo totalmente altruísta. Porque, gente, o ser humano é uma questão de sobrevivência. Tem estímulos egoístas. Aí a Vanessa entrou agora, ela vai dizer, meu Deus, a Catarina, eu entrei na live e ela tá falando isso. O que eu quero dizer quando a gente fala que o ser humano tem estímulos egoístas? Prestem muita atenção. O nosso corpo foi feito para sobreviver, certo? Nosso cérebro quer que a gente sobreviva. Então, ele vai buscar a sobrevivência. Ele vai buscar instintivamente fazer com que as coisas funcionem na nossa vida. Por exemplo, se a gente fecha o nariz pra não respirar, pra morrer, o que o nosso corpo faz? A gente desmaia porque a gente deixa de ter força e aí a gente volta a respirar. O nosso corpo, ele tá setado pra fazer com que a gente sobreviva. O único momento em que ele pode ser que não se priorize é quando a gente envolve maternidade, paternidade e tal, que são outros tipos de estímulos. Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque o nosso corpo, ele entende que ele só pode estar bem para os outros se ele sobrevive. Se eu morrer aqui, eu não consigo fazer essa live pra vocês, certo? Ó, a Cleonice entrou aqui. Tem como, Cleonice, eu fazer uma live pra você se eu estiver totalmente debilitada? Vamos supor que assim, ontem fui sair e bebi todas. Tem como eu estar aqui 8h15 da manhã fazendo live pra vocês? Não tem como. Por quê? Porque eu vou estar debilitada. Então, eu tenho que cuidar de mim. Esse é o primeiro ponto. Só que entendam que isso é sobrevivência. Tá fazendo sentido aí? E aí, o que acontece? Todo o plano, todo o processo, a gente tem uma frase que a gente fala aqui, que é a máscara de oxigênio. O que significa isso? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa nesse sentido, mas assim, qual é o princípio? Vamos supor que vocês estão andando de avião, tá? Quem aí já andou de avião sabe, quem nunca andou, vou explicar pra vocês. Vocês estão no avião, e aí vocês entraram lá e tal, e aí a aeromoça, aliás, a comissária de bordo, ou o comissário de bordo, vai fazer um anúncio lá, então sejam bem-vindos ao voo 4925 com destino a tal lugar, blá. E aí a pessoa vai dizer o seguinte, ó, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. O que tu vai fazer primeiro? Antes de auxiliar crianças e idosos, coloque a máscara sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico na cabeça e respire normalmente. Depois disso, tu vai ajudar as crianças e os idosos. Por que é assim? Nossa, a pessoa é egoísta, hein? Ela tá botando nela e o velhinho se morrer, dane-se. Não. O que significa isso? Eu só consigo ajudar o outro se eu tenho oxigênio, se eu tô respirando. E quando a gente tem um projeto, esse é o princípio. Eu só posso ser legal com os outros se eu estou bem comigo. Eu só consigo ajudar o outro a respirar se eu tô com oxigênio. Sabe por quê? Vamos supor que, beleza. Deu despressurização. Aí a criança... Bom dia, Ale. Aí eu peguei e coloquei a máscara de oxigênio na minha criança. Aí faltou ar, eu desmaiei, pá. E a minha criança, que estava com a máscara, fez assim, ó. Tá, que era uma criança. O que acontece? A criança morre, eu morro. Ou seja, quando a gente tá falando de empreender... Esse é o princípio. A gente primeiro tem que estar bem com a gente para depois ajudar o outro. E aí, por exemplo,
Isso pra mim foi um princípio, assim. Eu sempre fui contratando pessoas muito de acordo com o crescimento da empresa. Mas eu tenho um princípio na CR da minha empresa que é o seguinte. Eu nunca contrato, e quem um dia quiser trabalhar com a gente tem que entender. Eu nunca sou a pessoa que contrato, tipo, nossa, com um puta salário. Tipo, nossa, que oportunidade financeira. Não, eu contrato as pessoas pra que... e dou muito, assim... Eu treino muito as pessoas. Eu uso muito meu tempo pra treinar as pessoas. Mas o meu princípio de gestão é a pessoa demonstrar o interesse dela. E ela vai crescendo, e ela vai construindo. Isso tem muito de um lugar onde a minha empresa, ela tá num crescimento. Assim, todo ano a gente vai desenvolvendo coisas novas e crescendo um pouquinho. Então, eu fui contratando pessoas que foram crescendo junto com a empresa. Só que se eu, vamos supor, e aí o que acontece? Eu precisei de muito tempo pra treinar essas pessoas, porque as pessoas não vieram prontas. Eu sempre contrato pessoas júnior e vou treinando essas pessoas. Isso também tem a ver com a máscara de oxigênio. Por quê? Quando eu comecei a empreender, e cada etapa que eu dava, eu não tinha capacidade financeira de contratar pessoas plenas, sêniores, que já tinham totalmente habilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha vontade de treinar e eu me coloquei à disposição para isso e, teoricamente, tinha tempo para isso. Então, o que foi a máscara de oxigênio? Eu entendi o que eu poderia fazer, o que estava na minha capacidade e fui desenvolvendo aquilo ali. Se eu tivesse contratado pessoas pagando 3 vezes, tipo, pessoas plenas, sêniores, pagando 3 vezes um valor no início, talvez eu não tivesse respiro para pagar essas pessoas em algum momento. Então, o que eu optei em fazer nesse formato? Só que isso tem a ver com tudo, gente. Tudo. Todos os passos que a gente dá, a gente tem que ver se a gente tem a capacidade de fazer aquilo ali. Uma das coisas que eu ensino muito no Nasce Uma Empreendedora, no Nasce, no NUI, que é o meu método, que inclusive o link está na bio do meu Instagram, para quem quiser se matricular. E eu sei que vocês estão se enrolando para se matricular, eu recomendo que vocês façam isso logo. Mas dentro do NUI, eu trago muito esse lugar de entendimento, sabe? A estrutura de todo um negócio. Porque se a gente não tem a estrutura, se a gente não tem um planejamento, a gente não consegue executar nada. Então, a máscara de oxigênio, ela entra dentro desse lugar. Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí se tá fazendo sentido. Me digam onde é que vocês estão. Vocês estão passando carnaval onde? Me contem, que vocês estão tudo quietinho hoje. Me contem aí. Super sentido, maravilha. Quero saber onde é que vocês estão fazendo. Me atualize, gente. Eu tenho umas coisas pra falar pra vocês, mas eu tô aqui, ó, querendo entender. Total sentido. Maravilha. Por que é importante a gente estar muito alinhado com o nosso empreender, com a nossa causa? Porque se a gente não tá, o sorvete que a gente vai tomar com os nossos amigos faz sentido, ver uma série faz sentido. E eu não tô empreendendo não curtir a vida, gente. Eu sou a pessoa da experiência. Pra mim, curtir a vida faz muito sentido, ó. Olha esse meu negócio aqui, ó. Isso pode ser champanhe ou não. Então, eu vivo a vida de uma forma onde a experiência é totalmente importante. O que acontece? A gente tem que entender, carnaval em casa dividindo meu tempo entre a praia e trabalhar. Essas pessoas que moram no Rio de Janeiro têm essa... Aqui, gente, vocês não têm noção da chuva que tá. Tá um caos na terra. Chuva, chuva, chuva. Mas então, o que acontece? Eu tô em casa, ó, pronta pra estudar nesse feriado. Gente, estudem e aproveitem esse dia, quem é do sul, porque assim, ó, tá uma chuva horrorosa. Mas o que acontece, gente? Ó, estou em casa trabalhando cuidando das crianças. Eu tô com os cachorros, os cachorros aqui. Olhem só, esse é um princípio que a gente tem que entender. Quando a gente entende o porquê, aqui tá um calor de quase 40 graus. Obrigada, Alessandra, eu que adoro um calor. Obrigada por essa informação. Aqui está um calor de quase 40 graus. Maravilha. Aqui está uma chuva triste.
Uma coisa que dá vontade de assistir TV o dia inteiro. Mas o que acontece, gente? Qual é o grande ponto aqui, o nosso ponto de virada? Quando a gente tá alinhada por aquilo ali, a gente consegue... Qual é a palavra que eu quero usar? A gente... Tem uma palavra que eu quero... a gente consegue fazer... Não é concessões, mas a gente passa por coisas que são tensas em prol daquilo ali. A gente abre mão de algumas coisas. A gente consegue enxergar o motivo do abrir mão. Faz sentido o abrir mão. Tipo, eu consigo entender... Como é que é a palavra? Gente, quem lembrar da palavra, me avisa. Eu faço... O que eu faço por ti? Eu faço... Sacrifícios. Pequenos sacrifícios fazem sentido quando a gente tá dentro de um processo. Presta atenção. Ó, a Tânia vai fazer sentido pra Tânia. Pequenos sacrifícios fazem sentido quando a gente entende o porquê das coisas. Então, se eu entendo o porquê que eu tô fazendo algo, eu consigo entender e justificar na minha cabeça o sacrifício que eu vou ter que fazer aos pequenos. Então, por exemplo, se eu entendo que eu quero treinar 256 dias no ano, eu entendo que em algum momento eu vou ter que fazer alguns sacrifícios. Então, por exemplo, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, eu vou ter que dormir um pouco mais cedo, eu vou ter que, às vezes, ir treinar mesmo não estando afim. Eu vou ter que abrir mão de outras coisas para ocupar o meu tempo treinando. Sei lá, exemplos nesse sentido. Mas existe um sentido porque eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo. Eu tenho algo para. Por exemplo, quando a gente fala de casamento. Gente, pra quem tá casada, sabe que casamento não é um mar de rosas. Só que eu consigo lidar com coisas, com situações, eu consigo fazer pequenos sacrifícios porque eu sei o porquê daquilo. E aí é muito mais fácil de ultrapassar momentos difíceis porque tem um objetivo maior por trás de tudo isso. Por exemplo, quem tem filho? Quem tem filho sabe que abre mão, quando o neném nasce, abre mão de sono, tem toda uma questão hormonal, tem uma questão física, enfim, tem várias coisas, principalmente na mulher, que impactam. Nenhuma mulher adora acordar 200 mil vezes de madrugada, não dormir, ficar exausta, não. Mas por que se faz isso de uma forma, e eu não tô romantizando aqui, tá? Mas de uma forma fluida? Por que esse sacrifício faz sentido? Porque tem um porquê por trás. Vocês precisam entender qual é o porquê de vocês. Bom dia. Porque senão a coisa não faz sentido. Hoje, quando eu acordei e vim fazer essa live com vocês, eu tenho um porquê disso. Eu sei que alguma coisa que eu falar aqui vai trazer alguma viradinha de chave pra vocês. E por isso que eu tô aqui, sei lá, eu há quantas semanas fazendo essa live. Toda terça-feira, 8h15 da manhã. Então, o ponto que vocês têm que enxergar é... A gente tá falando aqui sobre disciplina. Falamos sobre essa questão de altruísmo e egoísmo. E aí essa questão de botar a máscara de oxigênio em ti primeiro. Ó. Mãe acorda 1000 vezes pelo filho de boa, mas não acorda uma vez de boa pra nada. Exatamente. Nenhuma mãe acorda tipo, vou acordar aqui pra fazer nada. Não, tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo. Por que eu tô fazendo essa live aqui? Vamos pensar. Primeiro, porque eu tenho um compromisso com vocês. Eu tenho um planejamento dentro da empresa. Eu sei que as coisas que a gente fala aqui mudam a cabeça de vocês. Eu quero me conectar mais com vocês porque eu tenho uma solução, que é o Nasce, e eu sei que quem não tá no Nasce precisa entrar no Nasce. Então, eu tô me conectando com vocês para que vocês tomem a decisão de entrar no Nasce. Esse é o meu objetivo. Nossa, a Catarina tem essa live para nos vender. Não, mas também. Essa live aqui é para mostrar para vocês como eu me comporto, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, por que eu faço o que eu faço e que eu tenho uma solução que pode mudar a tua vida. Só que eu vou fazendo isso toda semana pra te tornar consciente disso. Porque não é na primeira semana que tu vai tomar uma decisão de compra.
mas talvez na segunda, na terceira, na quarta. Quando tu entender que tu tá perdendo, tu tá deixando de ganhar muito ao não estar no NUI, tu começa a se dar conta que tu precisa estar lá. Vocês entendem que existe um porquê de eu fazer essa live? Não é, que legal, vamos abrir uma live e falar com um negócio de anjo pra falar nada. Tem um porquê por trás. Existe uma estratégia. Então, esse é um ponto fundamental pra vocês entenderem. O sucesso de um projeto tem a ver de vocês entenderem o porquê desse projeto. Eu quero trabalhar com, sei lá. E aí, muito cuidado, tá? Pra gente não pegar coisas que não cabem a gente. E às vezes acontece muito. Cada pedacinho da CR Company, da minha empresa, dos meus projetos, eles têm um pouquinho da minha história. Obviamente, hoje já tem muito mais pessoas envolvidas e tal, então tem alma de várias pessoas. Mas o meu método é totalmente eu. Por isso que ele não é replicável para outras pessoas. Tipo, se a pessoa pegar, comprei o Nasce, vou modelar todo ele, ela tá fadada ao fracasso. E não tô rogando praga pra ninguém, claro que não. Mas aquilo ali tem a minha cara, eu sei por que cada aula tá ali, como é que as coisas funcionam, qual é a cronologia e tal. E eu tenho segurança pra oferecer ele. Muitas pessoas não têm segurança pra oferecer os seus produtos porque eles são cópias e plágios de coisas que elas veem no mercado. E não tem um porquê. Sabe? Então, tu tem que buscar o teu porquê. Faz sentido? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, a gente vai pensar o seguinte, gente. Ó. Olha que eu vou ler o que a Tânia falou, porque o meu objetivo talvez esteja sendo cumprido só de ouvir essa live, essa frase dela. Ela falou assim: todos os dias eu acordo com incômodo no peito e fico me perguntando por que desse desconforto. E a resposta é só a constância do meu propósito, que não estou fazendo o que tenho que fazer. Ou seja, talvez agora, de alguma forma, essa live pode ajudar a Tânia a entender algo na vida dela. E isso pode virar uma chavezinha que vai levar ela pra ação. Vocês entendem? E assim, a gente não tá falando de número de pessoas em live. A gente não tá falando de, meu Deus, influência, biriri. A gente tá falando de fazer todos os dias o nosso papel. Eu me questionei muito se eu ia sair dentro do meu negócio, né? Eu falo, tenho o Nosso Empreendedor, que é o meu método de gestão. Eu te ensino a montar o teu negócio. Eu te ensino a montar um negócio que seja a tua cara, que respeite quem tu é, e esse negócio vai ter um planejamento para que as coisas aconteçam. Para que tu venda, para que tu tenha clientes, a gente vê todos os processos e tal. Só que vocês sabem, quem me acompanha, que eu sou a estrategista de experiência. Para mim, tudo é experiência. E eu cogitei e ainda penso muito em entender assim, caramba, e se eu só falasse de experiência? Ia ser muito mais fácil. Se eu não falasse de gestão de negócio. Só que por que eu não consegui fazer isso ainda? Porque eu acredito que toda a experiência, ela vem de uma gestão de negócios bem feita. Eu não acredito que a gente possa só pensar no nosso cliente se a gente não pensa no negócio antes. Então, por exemplo, o que a Tânia tá falando agora é se encontrar. E que bom que ela teve esse talvez insight aqui. Porque com isso, ela começa a mudar a rota. Por exemplo, eu tô passando por um momento de vida muito louco, tá? De mudanças e tudo mais. Só que eu tô muito... Depois que eu tomei algumas decisões na minha vida, eu comecei a me sentir muito mais conectada comigo. E eu não tô dizendo que tá fácil, mas eu tô conectada. Quando eu entendo o porquê, eu consigo fazer... Assim, quando eu entendo o porquê, eu vou atrás do como. Mas eu preciso entender o porquê. E às vezes, sei lá, eu empreendi porque a minha avó achava que eu era uma boa fazedora de bolos e eu comecei a cozinhar. E eu sei que eu odeio cozinhar, na verdade. Vocês entendem que não tem como dar certo? Então não tem como eu ter disciplina dentro de algo que eu não tô conectada. Então eu preciso entender o que é isso. E, gente, quem quiser descobrir... A gente, dentro do NUI, a gente tem algumas aulas só pra isso, tá? Só pra você saber. Então,
esse objetivo que vocês têm que entender, ele vem desse lugar. De eu entender o que faz sentido na minha vida. De eu entender o que eu quero pra mim. Começar a entender isso. E assim, ao longo do caminho a gente vai fazendo ajustes. Isso é absolutamente normal. Agora, o grande ponto é, eu vou fazer ajustes, mas eu sei qual é o caminho. Gente, eu amo trabalhar com mulheres. Eu amo ver vocês se desenvolvendo. Eu amo ensinar pra vocês. Amo, amo, amo. Então, eu entendi com quem eu falo. Eu entendi pra que eu trabalho. Dentro disso, eu fui mudando várias coisas ao longo do caminho, mas eu entendi. Então, disciplina, máscara de oxigênio. E aí, depois que eu entendi isso, aí eu consigo fazer o quê? Elaborar metas. Só que eu não posso fazer metas se elas não têm um porquê. Faz sentido? Por exemplo, me coloquei no meu processo de treinar 256 dias desse ano. Tá? Que legal. Deixa eu ver como é que tá agora meus objetivos. Deixa eu ver. Meu nota está atualizando, já abro pra vocês. Então, meu objetivo é treinar 256 dias do ano. Isso equivale a 70% dos dias, tá? Por que eu coloquei essa meta? Qual é o objetivo? Nossa, a Cata quer ficar muito fit. Não. Isso pode acontecer. Pode ser que eu encontre uma vida saudável de academia e de treinos e tal. Mas por que eu fiz isso? Você sabe por quê? Porque eu tava acordando exausta no final do ano passado. Eu tava acordando com preguiça. Eu não conseguia levantar da cama e falava assim, ai, que sono. Eu tava comendo errado. Eu tava sem disposição. E para que eu me desenvolva da maneira que eu quero, eu preciso ter disposição, senão não tem como. Eu preciso ter disposição. Se eu não tenho disposição, eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu gostaria. Então, eu entendi como é que eu ia encontrar essa disposição. Eu luto muito para me colocar como prioridade. Tânia, entra, olha, eu vou ser prolixa, mas, cara, entra no Nasce, porque eu falo muito sobre isso, muito, muito. Quem é minha aluna do Nasce pode confirmar. Tu ser prioridade, tu entende que não é é só assim que as coisas acontecem. Isso tem muito a ver com o instinto de sobrevivência e a máscara de oxigênio. Tu ser a tua prioridade tem que acontecer assim. Ou fala comigo no direct depois que a gente conversa. Me manda uma mensagem no direct que eu converso contigo. Mas o que acontece, gente? Quando eu entendo o porquê das coisas... Ó, temos mais alunos do NUI aí. Eu nunca vi uma pessoa se entregar tanto para os alunos como a Cata. Ai, obrigada, Lê. Mas por que pra mim é fácil, é natural me entregar pra vocês? Porque tudo que eu faço tem um objetivo por trás. Tem um propósito, tem um porquê por trás. Não é uma coisa desconectada. Só que o que acontece? Isso está muito relacionado às metas. Então, por exemplo, o negócio de treinar, né? Treinar aí 256 dias do ano. É porque eu não tava conseguindo levantar na cama, eu tava cansada, eu tava exausta. Ou seja, eu não quero mais ficar exausta, eu quero ficar bem comigo. O que eu fiz? Eu vou treinar. Então, ou seja, o meu objetivo ao treinar não tem de jeito nenhum a ver com, eu quero ter um corpo todo definido e tal. Óbvio que eu sei lá, tem uns quilos aí que eu gostaria de perder. Mas o foco não é esse ano. O foco é eu me sentir bem. Tânia, vem pro NUI, você não irá se arrepender. Ele nos ensina a base do negócio e sem isso não conseguimos construir nada. Eu concordo. Quem não está no NUI, venha para o NUI. E aí, gente, olha só que loucura, tá? Que eu tô dizendo pra vocês. Beleza, entendemos aí todo esse nosso processo. Entender o que eu faço e o que eu não faço e tal. Quando eu começo a buscar soluções e eu começo a abrir assim a minha cabeça, eu começo a ter muito mais nitidez de como é que eu vou, de quais são as minhas metas e como elas estão indiretamente relacionadas à minha vida. Não só, por exemplo, o que tem a ver o meu treino com o meu trabalho? Tudo. Porque se eu treino, minha cabeça funciona melhor. Se a minha cabeça funciona melhor, eu
funciono melhor, eu consigo trabalhar melhor. Só que, e aí o que tem a ver? Esse ano eu falei, eu vou cuidar de mim. Então tem várias coisas que eu tô fazendo esse ano. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas eu estou fazendo transição capilar. Ó, se vocês forem ver, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Só porque eu falei vai ser difícil de ver agora. Pode entrar. Deixa eu pegar só me trouxeram um café, né? A peste veio. Ele veio. Ó, me trouxeram um café. Obrigada, amor. Mas quem veio junto? O carnavalesco. Tá, fica aqui quietinho. E aí, o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. Eu falei, vou cuidar de mim. Então, eu criei vários movimentos pra várias coisas pra cuidar de mim. Então, por exemplo... Deu? Eu vou fazer a transição capilar. Gente, vai ser um momento super difícil. Já tá sendo. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu quero me conhecer. Voltei a fazer terapia. Com a glória do Senhor, irmãos. Por quê? Porque senão eu ia ficar muito louca. Que, olha, super respeitoso tu, hein? Parabéns, eu tô aqui, faz uma live super séria e aí vem tu e boceja na minha live. As gurias ali, ó, estão tudo dizendo, ai, esse Kelo bocejando. Então, gente, o que a gente tem que entender aqui? Quando a gente pensa em metas, e é isso que a gente vai chegar agora, que é ir pro final da nossa live, pro nosso conteúdo final, a gente tem que entender que as metas, elas não são só as óbvias. Montar meta não é só pensar no óbvio. Vou tirar um pouco isso aqui que já tá me... Vou botar no Kelo. Ó, olha ali o Kelo angelical, mostra para os dias. Ai, que lindo angelical. Montar metas não é só pensar na meta óbvia, gente. O que é a meta óbvia? É assim. Eu tenho que emagrecer. O que eu vou fazer? Vou fazer uma dieta. Isso é uma meta óbvia. Só que a gente... Aí passa uma semana, na segunda semana a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não está olhando para várias coisas que são impactadas nesse momento. Por que eu não consigo emagrecer? Vamos supor que, sei lá, eu vou destrinchando os meus objetivos. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma meta de emagrecer, tá? Vamos pegar essa meta que é uma meta meio que genérica do mundo todo. Beleza. Eu vou lá, eu sei que eu tenho que emagrecer. Eu vou fazer exercício, vou fazer uma dieta e vou fazer exercício. Comecei isso. Aí tem uma semana eu não consigo. Por quê? Porque eu não olhei para as raízes das coisas. Eu olhei para a questão superficial. Por que eu não consigo fazer uma dieta? Porque eu tô sempre... Aí eu vou começar a entender. Nossa, porque na minha vida pessoal eu tô sempre ocupada com tudo o tempo todo e eu não consigo me planejar. Beleza, então eu entendi que eu não consigo me planejar. Por que eu não consigo me planejar? Porque eu não consigo me planejar porque eu tô sempre ocupada pensando em problemas das outras pessoas. Isso eu sou um pouco dessa pessoa. Eu tô sempre pensando no problema dos outros e aí isso tá ficando cada vez mais... Ocupando cada vez mais tempo da minha agenda. E eu resolvo o problema dos outros. Beleza, então eu já entendi. Então eu não consigo me organizar porque eu tô sempre pensando no problema dos outros. E por que eu não consigo... por que eu resolvo o problema dos outros? Porque dentro de mim, dentro da minha estrutura base lá, eu tenho uma crença de que se eu não ajudar os outros, eu não tenho valor. Então eu tenho essa coisa. Então, aí eu busquei que eu tenho uma crença de que eu não tenho valor. Então, se eu não ajudo os outros. E aí, dentro disso, mas como assim eu não tenho valor? Não, porque aí eu vou... É uma pira, tá, gente? Quando eu era criança, eu ouvia o meu avô falando pra mim o seguinte. Menina, se tu não fizer a tua parte, ninguém vai gostar de ti. E eu ouvi isso, se tu não ajudar a avó e o vô, ninguém vai gostar de ti. Se tu não ajudar os adultos, ninguém vai gostar de ti. E aí eu criei uma crença lá quando eu era criança de que eu precisava... Olha a pira. Eu criei uma crença quando eu era criança de que eu precisava ajudar os outros. E aí, quando eu fui sendo adulta, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ocupar minha vida inteira ajudando as pessoas, sendo ajudante de todo mundo. Eu fui criando isso. Com isso, eu não consigo ter tempo pra mim. Quando eu não tenho tempo pra mim, eu não consigo me organizar. Quando eu não consigo me organizar, fazer esse planejamento, eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo ir na academia, eu não consigo nada, porque sempre tem uma prioridade e não sou eu. A cabeça explode. Faz sentido? Mas por que isso acontece? Vivo tão ocupada que não tenho tempo nem pra mim, nem pro meu negócio. Mas o que acontece? Não adianta eu falar pra Tânia, faça um planejamento. Porque ela não sabe como fazer um planejamento, porque ela tá ocupada. Então a gente tem que olhar, volta. Vem pra base e entende o porquê. Entende? Aí ela começa a
Ó, eu tenho essa crença. Ou melhor, tinha, me lasquei com isso, agora chega. É isso. E, gente, sério, Tânia, no NUI, a Jéssica já está no NUI, então eu nem preciso falar nada. Eu falo muito disso. Quando a gente entende o porquê que a gente tá onde a gente tá e volta... E assim, eu não sou terapeuta, tá? Eu sempre falo que eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, tá? Não sou. Por mais que eu estude muito da psicologia, porque eu gosto, eu não sou. Mas o que acontece? Por mais que seja um processo muitas vezes terapêutico, eu não sou terapeuta. Eu tenho, né, preciso dizer isso pra vocês. Mas o que acontece? A gente, dentro das linhas, né, da psicologia e tal, tem a psicanálise tal, que volta lá, né, bem lá atrás. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar remoendo o passado. Mas eu gosto de, às vezes, enxergar algumas coisas pra entender o porquê das coisas. Quando eu entendo o porquê, eu consigo mudar. Ó, muitas metas eu não consegui cumprir porque tinha essa crença de não merecimento. Ó, o NUI ajuda muito. Maravilhosa. É isso. Olha só, por exemplo, este cachorro aqui que está no meu colo, ele é o cachorro mais mimado da face da terra, tá? Ele é muito mimado. Ele dorme na minha cama, ele tem um cartão de crédito dele, não, brincadeira. Mas assim, ele é muito mimado, tá? E todo mundo, minha família, é porque não sei o que, tu mima muito ele, porque ele não tem limites, não sei o que. Esse é o ponto A. Agora, deixa eu contar um pouquinho da história do porquê como é que ele chegou aqui. O que ele chegou na nossa casa é quando eu tinha feito cirurgia bariátrica, fazia 1 mês e pouco. Eu tava me sentindo super insegura. Eu tava me sentindo super preocupada. Eu não sabia se as coisas iam acontecer. Eu tava comendo nada. Eu tava frágil, eu tava preocupada. Tudo isso tava acontecendo na minha vida, tá? E o Pedro viaja muito. Muito, assim. E aí, o Kelo começou a ser o meu grande companheiro. Porque eu comecei, nessa época, trabalhando de casa. Então, ele começou a ser o meu grande companheiro. Então, assim, pra onde eu ia, ele ia atrás. E assim, e eu tava me sentindo frágil. Então, ele começou a dormir na cama comigo porque era gostosinho. E ele começou a ser o meu grande companheiro de tudo. Ele começou a ser o bichinho que tava comigo em todos os momentos. Olhem só. Aí, beleza. Naquela época, eu precisava muito dele. E aí, eu criei esse vínculo com ele. Aí, eu me desenvolvi. Hoje, eu tenho muito mais força. Hoje, as coisas mudaram e aconteceram. Mas eu não vou... Eu mimei o cachorro, tá? Muito. Provavelmente, meu próximo cachorro, se eu for ter, sei lá, eu não vou mimar tanto. Mas por que eu fiz isso com ele? Porque eu tava no momento de necessidade. Vocês entendem que seria... Agora que eu tô bem, agora que eu tô super estruturada, eu vou cagar pro bichinho. Óbvio que não, muito pelo contrário. Ele me deu um suporte quando eu mais precisei. Eu não vou, hoje, desmerecer isso. Só que hoje eu entendo por que eu não criei o cachorro dessa forma porque eu mimo cachorros e sou sem limite e todos os meus cachorros vão dormir na minha cama. Não, mas ele ocupou esse lugar naquele momento. De ser um grande suporte. E aí eu não... E na minha percepção, o bichinho não é uma pessoa... uma pessoa. Não é algo descartável. Então, eu ensinei ele dessa forma. Durante toda a vidinha dele, eu vou cuidar dele dessa forma. Porque foi o que ele aprendeu. Então, tipo, ele tá no meu colo agora. Então, eu digo, ele não tem limite. Mas eu criei dessa forma. Porque na minha cabeça, naquela época, eu precisava disso. Vocês entendem? Então, assim, não adianta... entender o porquê das coisas. Ó, hoje eu vou acordar com essa dor ao me perguntar a resposta foi: você não está vendo o que gostaria de estar vivendo. Então, ó, parece um círculo sem fim. Beleza, como é que a gente sai desse círculo sem fim? Primeiro a gente tem que ter a consciência de onde a gente tá. Deixa eu tomar um gole no meu café. Pra acordar. Teu pai trouxe um café pra eu acordar. Então a gente tem que ter a consciência de onde a gente tá. E a gente tem que ser muito sincero com a gente. Muito sincero. A gente não pode mentir pra gente. Gente, isso é um negócio que dá problema. E aí a gente tem que ser coerente com a nossa capacidade. Por exemplo, a Tânia. Ah, beleza. Não tô legal. Não tô no meu caminho. O que eu posso fazer agora para vir pro meu caminho? E aí tem um ponto, tá? Eu não acredito. Assim, eu acho que a nossa força de vontade ela precisa acontecer, mas eu não acredito nunca num caminho solitário. Por isso que eu tenho uma comunidade. As leoas são uma comunidade que a gente se ajuda. Eu não acredito nessa coisa de eu vou fazer tudo sozinho. Não acredito mesmo. O que acontece? Prestem muita atenção. No caso da Tânia, tá? Eu já dei uma solução pra ela. Se eu fosse ela, o que eu faria?
todo esse sentimento, a base do NUI, ela resolve essa sensação, tá? Então, como é que ela começa a quebrar o círculo sem fim? Ela tem que estar com pessoas que já passaram por isso e que já viveram, já tem uma solução. Esse é um ponto. Então, por exemplo, no NUI a gente tem a nossa comunidade. Ela tem que aprender com pessoas que têm um conhecimento que ela ainda não tem. Que é o caso do NUI. Gente, eu invisto muita grana em mentoria, em curso, em um monte de coisa. Por quê? Porque tem coisas que eu não sei e eu preciso que alguém me ensine. Assim como eu ensino coisas para que as pessoas não sabem que elas precisam aprender. Então, isso é importante. É a gente começar a mudar o lugar onde a gente tá, as pessoas que a gente se relaciona, o que a gente faz todos os dias. Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso pensar diferente. Faz sentido isso pra vocês? Eu preciso agir diferente. Se eu quero mudar os meus resultados na minha vida, pensa o seguinte, tá? A pessoa, ela é muito boa. Aliás, ela não faz nada da vida dela. Ela passa o dia inteiro vendo TV e tal, e rolando no feed do Instagram, biriri, bororó. Ela é muito boa nisso. É o que ela sabe fazer. O nosso cérebro, ele não entende muito a diferença entre as coisas boas e ruins. Ele vai criando hábitos. Sejam eles produtivos, sejam eles destrutivos. Então, o tempo inteiro, a nossa cabeça tá focada. Assim, o cérebro economiza muito quando a gente faz as mesmas coisas. Então, ele quer o hábito. O meu problema é que eu começo a fazer e paro. Óbvio que tu começa a fazer e para, porque tu não tem um porquê, Tânia. Não tem um objetivo para aquilo ali. Mas eu... E seja sincera contigo. Vou dizer, por exemplo, tá, gente, ó. Eu tava vendo um negócio lá, uma live, uns negócios e tal, e aí me falaram assim, nossa, o leite é um negócio que super dificulta a nossa cognição, tá? Eu ouvi isso. E eu não estou dizendo se é uma verdade, não, só tô dizendo que eu ouvi. O que todo dia eu acordava? Eu acordava e tomava meu café da manhã com uma xícara com café e leite, café com leite, tá? E eu ouvi isso, o pessoal falando, comecei a estudar. Estudei um pouco, falaram, realmente, o café preto, puro, ele não quebra o jejum, tá? Mas o café com leite quebra e o leite tem várias questões. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a testar, eu falei, vou tirar o leite do meu café. Só que eu adoro leite. E eu comecei a tomar café sem leite. Gente, a minha cabeça tá funcionando muito melhor, mas muito melhor. Obviamente, eu fui numa endocrinologista, entendi como é que eu ia fazer isso, essa questão de jejum, enfim, várias coisas eu fui entendendo. A questão, o como. Só que o porquê eu comecei e testei. E aí fez sentido. Então eu entendi, o porquê é esse. Entendi. Agora eu vou pra ação. Eu adoro tomar café com leite. Só que eu mudei o meu hábito porque eu tenho um objetivo maior. Se não, vou dar esse exemplo pra Tânia, eu já teria parado, já teria voltado a tomar leite. Porque é mais gostosinho. Eu gosto mais. Aí eu começo, 2, 3 dias depois eu paro. Só que eu não parei por quê? Porque eu tenho um objetivo maior. Tem algo por trás disso que é maior. Faz sentido? Então, e por exemplo, dentro do Nasce, a gente... Nossa, é muito esse lugar. Eu falo muito sobre isso, muito. Tânia, eu me sentia andando em círculos e fiquei assim por quase 3 anos, até que entrei no NUI e na Plano C e me descobri como empreendedora. Hoje ando em uma reta e estou conseguindo alcançar o que eu quero. São as provas reais das minhas alunas e mentoradas. E é isso. E assim, entenda, tá? Tânia e todo mundo tá aqui. É um caminho, aqui tá o ponto A, aqui tá o ponto B, tá? Pra gente chegar aqui é o A e o B. Pra gente chegar aqui, não é um caminho, é assim. Só que muitas vezes, aqui tá o ponto A, aqui tá o ponto B, a gente começa aqui e vem pra cá. Ou seja, o problema não é daqui pra cá acontecer isso. O problema é daqui pra cá, tu vir pra cá. Entende? O meu objetivo sempre foi não voltar pra CLT, então tive que fazer acontecer querendo ou não. É isso. É o objetivo. Por exemplo, aí tem tudo. Meta tem a ver com a sobrevivência da nossa empresa, com a nossa sobrevivência. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, sei lá. Vocês não pensam, tomar banho. Fazer xixi. Xixi é um ótimo exemplo. Vocês não colocam na agenda. Por exemplo, a Tânia não fala assim, ai, nossa, pois passei uma semana fazendo xixi tudo direitinho, depois eu não quis mais fazer, parei de fazer xixi. Ela não vai dizer isso. Por quê? Porque é uma necessidade
básica do ser humano. A gente precisa fazer xixi. Só que é óbvio que precisa fazer xixi. Besta. Como assim? Agora, isso é óbvio. Mas por que a gente não faz outras coisas se tornarem esse hábito, se tornarem óbvias? Se eu quero, por exemplo, empreender, eu preciso botar o meu negócio no mundo. É óbvio. Por que eu não faço? Porque dentro da tua cabeça tem um lugar onde tu te permite não fazer. E a gente tem que tirar isso de ti e entrar como óbvio. E aí, pra isso, a gente tem que olhar para as tuas crenças, para os teus... vai entender como é que se muda isso para que a gente consiga atingir os resultados. Mas é um processo. Então, esse é o ponto. E aí, quando a gente fala de colocar metas e fazer metas, e é isso que vocês vão receber. Gente, eu vou depois falar a senha, tá? E vocês vão receber esse material lá no nosso canal do Telegram. Quem não está no canal, o link tá na minha bio pra vocês entrarem no canal do Telegram. Mas qualquer coisa podem me pedir. Mas podem entrar assim que acabar a live, não tem problema nenhum. O que acontece? Dentro do canal, vocês vão receber um material que vai ter o seguinte, vai ter em cima projeto, aí depois vai ter a meta, o indicador, de onde sai o indicador e as semanas. Então, por exemplo, se eu tenho como meta, sei lá, minha meta é montar uma empresa. Beleza, qual é o indicador que eu vou entender? Vamos pensar assim, toda semana eu vou ter um diário e eu vou colocar ali no meu diário o meu desenvolvimento. De onde sai esse indicador? Pode ser do diário. E aí eu vou entender, vou construir a minha meta. Pensa, um projeto tem várias metas, tá? Semana a semana. Então, na semana 1. Na semana 1 eu entendi qual era o produto que eu ia oferecer. Na semana 2 eu entendi o cliente. Na semana 3 eu fiz a precificação. Na semana 4... E aí eu vou evoluindo naquilo ali. Só que eu tinha uma meta. Aliás, eu tenho uma meta. E eu vou traçando os meus passos de acordo com essa meta. E eu vou entendendo como é que eu vou acompanhar aquilo ali. Por exemplo, no meu caso, qual é a minha meta? Treinar 70% dos dias do ano. Qual é o indicador disso? 256 treinos de 365. De onde sai esse indicador? Da minha cabeça, num calendário eu fiz isso. Beleza. Semana 1. Semana 1 eu treinei, sei lá, 5 vezes em 7 dias. Semana 2 eu treinei 7 vezes em 7 dias. Semana 3. E eu vou colocando isso. Eu vou acompanhando a minha meta. A gente tem uma ideia de que assim, eu tava vendo esses dias, né? A gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos e superestima o que a gente pode fazer em 1. Em 1 ano a gente quer mudar o mundo, mas em 10 a gente acha que não é possível. Agora, quando a gente inclui novos hábitos e todos os dias a gente faz um pouquinho dentro das nossas metas, nossos resultados são completamente diferentes. Nossa, treinar meia hora por dia parece nada. Só que se tu treina meia hora por dia, 256 dias do ano, tu treinou pra caramba. Nossa, correr 5 km no dia não é nada. Pra quem corre muito, não. Só que 256 dias tu treina 5 km. Vamos fazer até o cálculo. Calculadora, que eu não tô com... No caso, meu computador não está respondendo pra nada. Mas que beleza. Alguém calcula aí pra mim, por favor, se possível, porque o meu negócio do computador tá muito louco. 256 vezes 5. Quanto que dá? Se alguém puder me dizer aí, vai ser ótimo. Então, parece pouquinho, mas quando tu vai somando o pouquinho de cada dia, vira um pocão. Não é aquela? E esse pocão, ó, obrigada, 1.280 quilômetros. Olha quanto quilômetro é. É quilômetro pra caramba. A distância de 1.280 quilômetros é ir sair daqui de Porto Alegre e sei lá eu pra onde. Deixa eu ver aqui, ó. Distância. Vamos pensar aqui, Porto Alegre e Rio de Janeiro, só pra... Aí você acha que tá indo. Ó. De Porto Alegre pro Rio de Janeiro é 1.569 quilômetros. Ou seja, eu vou quase até o Rio de Janeiro. Pensa sair de Porto Alegre e
andando até o Rio de Janeiro. Olha que loucura. Deixa eu só ver se... bem fofoqueira eu. Um barulhão, gente, que loucura. Voltei. Então, esse é o ponto. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender todo o resto. As nossas metas, os nossos objetivos, eles acontecem nesse formato. Quando a gente entende o porquê, a gente coloca as etapas. Faz sentido isso pra vocês? Por exemplo, fazer essa live aqui, eu tenho uma meta de fazer toda semana. E como é que eu vou entender isso? Acompanhando toda semana esse processo. Então, vocês conseguem perceber isso? Como é fácil. Ó, meninas, eu sei o que tem que fazer, tenho sonhos e projetos, propósitos, o problema é me priorizar. Eu já sei que tudo começa a partir de mim. Então, esse é o ponto. E é isso que a gente fala muito, inclusive, no NUI. Eu te ensino como é que tu te prioriza. E assim, eu sou a pessoa que tende a não me priorizar também. Muito, muito, muito. Mas o que acontece? Quando a gente entende literalmente o porquê e os processos, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. E assim, beleza, não me priorizo. Por que eu não me priorizo? E aí a gente... É um cálculo muito fácil de se fazer. Eu não me priorizo aquilo que a gente já tinha falado. Eu entendo que, na minha cabeça, eu não tenho valor porque desde a minha infância eu ouvia coisas lá dos meus pais dizendo que eu não tinha valor, que isso e aquilo. Eu trago isso pra vida adulta, eu nunca lidei com isso. Na minha vida adulta eu sou uma pessoa insegura que acha que não tem valor. Como eu acho que eu não tenho valor, eu não consigo cobrar, eu não consigo dizer não, eu não consigo dar limite, eu não consigo nada. Quando eu não faço isso, eu sou uma pessoa que, dentro da minha capacidade técnica, eu tenho uma limitação. Como eu tenho essa limitação, eu não consigo prosperar. E assim a vida, o círculo da vida, o ciclo vai ficando em eterno looping. Como eu não prospero, eu dependo de alguém. Como eu não dependo de alguém, as pessoas me cobram. Como as pessoas me dizem, viu? Eu sabia que não tinha valor. E é isso. Como é que a gente quebra isso? Gerando valor. Como é que a gente faz isso? Se priorizando. Como é que a gente faz isso? Entendendo de onde é que a gente não se prioriza. Quebrando essas crenças aí de falta de... Então, é isso. Por isso que, assim, ó, Tânia, dá uma olhada realmente no NUI, porque é isso que totalmente tu precisa, tá? E assim, sempre chega alguém aqui que precisa do NUI. Só que a cada semana que vocês não entram no NUI, vocês estão perdendo uma semana do desenvolvimento de vocês. E é isso que me deixa assim, ó, porque pra gente não muda nada se vocês entrarem agora, semana que vem e tal. Mas vocês estão aí mudando, limitando o crescimento de vocês. Mais uma semana. Entende? Então, sério, todas vocês que estão aqui, a gente tá aqui por um motivo. Quantas vezes você já, sabe, poxa, eu quero fazer uma coisa e eu não consigo colocar isso em prática. Não é que a gente não... eu procrastino. Eu não gosto muito dessa expressão, porque por que eu procrastino? A nossa cabeça, gente, ela é uma super ferramenta. A gente pode usar ela contra ou a favor da gente. Vocês já pensaram nisso? O que uma pessoa de alta performance faz? Ela usa a cabeça dela a favor dela. O que uma pessoa pessimista faz? Não, porque é difícil, porque não vai dar certo, porque eu não sou bom, porque... Pensem nisso. Então, gente, o que eu quero dizer é esse o ponto. Vocês, assim, a responsabilidade da mudança, ela tem que ser de vocês. Porque vocês que vão se comprometer com aquilo. Mas o como, vocês têm que entender o porquê. Mas o como, eu tô aqui pra auxiliar vocês. O Nasce Empreendedora é totalmente pra isso. Pra que vocês entendam o como. Como se priorizar, como focar em vocês, como construir um negócio, como entender quem é o cliente, como precificar, como fazer as burocracias da empresa, como.
Como é que vocês vão fazer aquilo ali? Só que vocês têm que tomar a decisão de querer fazer. Eu não vou, mas a Cata, eu tô com preguiça, não quero fazer nada. Não, então não venha pra cá. Agora, eu quero, mas eu não sei como. Vem pro NUI. Te digo isso com total segurança. Faz sentido? Gente, eu vou dizer pra vocês a senha, tá? Do material que vocês podem pegar lá no Telegram. Quem não está no Telegram, entre no canal. Quem não está no NUI, só tô conseguindo por conta do NUI. Gente, as pessoas estão falando isso, não sou eu. Então, é isso, sabe? Parem de querer... Assim, a gente quer andar 1000 passos, mas a gente não quer dar o primeiro. Deem o primeiro, e depois deem o segundo, e depois deem o terceiro, e depois deem o quarto, e o quinto, e o sexto, e o sétimo. E vão desenvolvendo esse passo a passo. Assim que as coisas acontecem. Beleza? Gente, é isso que eu queria dizer pra vocês. A senha, pra vocês pegarem o PDF com a questão ali de meta, que vai ter um resumo de como vocês fazem as metas, um materialzinho, vocês vão usar a senha projeto. Projeto. O NUI é o alicerce do nosso negócio. Entrem no NUI, mulherada que não está no NUI, pela graça do Senhor. Vocês parcelam lá em 12 vezes se vocês quiserem. Juro. O que vocês vão gastar numa parcela do NUI é menos do que vocês gastam, às vezes, pedindo uma comida. Sabe? É um absurdo. E as pessoas ficam, não tem, não. Venham pro lado de cá. Tá bom? Gente, a senha é projeto. Vocês vão colocar lá no material projeto. E vocês vão conseguir pegar esse negócio. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Curtam o dia de hoje, o último dia de carnaval. Aproveitem de botar minha fantasia aqui, eu não vou poder entrar agora porque eu acabei de comprar um curso novo. Eu nem vou entrar nesse assunto. Gente, a quantidade de aluna que eu venho... eu entrei em vários cursos. De novo, a responsabilidade é totalmente de vocês, tá? Vocês não precisam justificar pra mim. O que eu tô dizendo é que existe uma solução. E a gente tem várias pessoas tendo essa solução. E assim, uma coisa. Um curso, seja o NUI qualquer um, ele por si só não muda ninguém. Vocês precisam tomar consciência de que vocês precisam... Vocês precisam tomar a consciência da mudança. Agora, o como, por exemplo, o NUI te ajuda. Gente, beleza? Estou aqui. Angelical para vocês. Um beijo. A senha é projeto, para quem não pegou. E é isso. Nos vemos semana que vem, às 8h15 da manhã. E é isso. Beijo para vocês. Uma excelente terça-feira de carnaval. Se cuidem. Aproveitem. E lembrem o porquê que vocês fazem o que vocês fazem. E por que vocês estão fazendo o que vocês querem fazer. Tá bom? Beijo, gente.